Boa noite, a gente é o Voz na Mídia, eu sou a Helena. Eu sou a Melissa. E hoje a gente tá aqui com o Fábio Oliveira, que é uma pessoa que já estudou aqui, se formou e deu início à carreira aqui na faculdade, com marketing. E boa noite, Fábio. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente separou algumas perguntas pra você. Então, pra começar, conta pra gente por que você escolheu essa profissão. Olha, boa pergunta. Eu acho que eu parei para pensar esses dias sobre isso, assim. Não era a minha primeira opção, mas quando eu vi a minha lista de nomes aprovados aqui, meu primo estudava já, né, publicidade aqui, eu achava legal. Eu veio ele fazendo alguns trabalhos, a gente morava próximo, então às vezes eu estava na casa dele, eu via ele fazendo alguns trabalhos, achava interessante. Porque era trabalho sobre algumas marcas, não sei, Nike, vi ele fazendo algumas coisas super legais, assim. E quando eu vi meu nome lá na lista de aprovado, eu coloquei como segunda opção. A primeira foi administração A minha também. foi igual. A minha também. Então. E aí eu falei, aí pesquisando um pouquinho mais sobre, eu falei, acho que publicidade vai ser mais legal, né? E até um pouco dessa influência desse meu primo. E aí me matriculei e vim embora. Fui fazendo o curso e acho que eu me achei. Sem querer, eu me achei mesmo na área. Não me imagino fazendo outra coisa hoje em dia. Ai, que bom. Sim. E a sua trajetória até aqui, trabalhando no que você trabalha, como foi a transição, da vida em Santos para São Paulo, numa agência grande? Assim, no começo pareceu natural, mas acho que quando veio a pandemia eu senti o tranco, assim, do que era, né? Eu trabalhei aqui no mercado de Santos por quase 10 anos, né? Então eu me senti bem preparado, falando mais da parte técnica, né, para ir para São Paulo. Mas eu não fui morar em São Paulo, então eu tinha aquela vida que a gente fala da vida do fretado. Então eu acordava às 5 da manhã, pegava o fretado, o ônibus para São Paulo às 5h40, chegava lá, era o primeiro a chegar na agência, e aí depois tinha que sair correndo para ir vir embora, para não perder o ônibus, porque em algumas regiões de São Paulo ele passa 6 horas, e vida de agência a gente sabe que vai até mais tarde, mas então tinha essa luta, né? Essa correria, e quando você perde o horário porque tem alguma reunião com o cliente ou porque você precisa entregar algum trabalho, aí você tem que ir até a rodoviária. E aí você entra nessa bola de neve sem perceber, né? E aí quando veio a pandemia que eu parei, eu vi realmente que era um ritmo muito alucinante, estava muito forte, e eu não sei quanto tempo mais eu aguentaria. Mas ainda bem que isso trouxe, né, o lado, né, positivo das empresas serem mais flexíveis. Hoje eu trabalho híbrido, então 2 vezes na semana eu vou para São Paulo, já fica menos impactante. Acho que é isso, respondi. Por quanto tempo você ficou subindo e descendo? 3 anos. Em São Paulo? Você ficou 10 anos aqui, trabalhando aqui? Sim, Isso. quase Tá. 10 anos, né? Foram 8 anos que eu trabalhei aqui no marketing da Unisantos. E alguns anos ainda um pouco estagiário, depois já comecinho de carreira trabalhei em algumas agências aqui em Santos mesmo. Algumas agências não, em uma agência aqui em Santos. Sim. E a gente viu que você já ganhou vários prêmios e reconhecimentos, né, de seus projetos, mais de 10. E qual foi a sensação de receber todos esses prêmios? Eu nunca fiz essa conta, tô surpreso que foram mais de 10, né? Mas acho que, Pela assim, nossa pesquisa foi. a pesquisa foi boa. Super legal, assim. Existe uma discussão no mercado sobre essa questão de prêmio, né? Porque ela acaba virando uma competição, e as pessoas questionam muito entre as agências, porque era uma prática muito comum das agências apenas criarem, né, o job ou a campanha para que eles chamavam de fictício, né? Elas nunca foram para a rua, mas elas foram criadas só para ganhar prêmio, né? Isso foi mudando, veio mudando ao longo dos anos. Aí as pessoas, né, depois de muito debate, muita reflexão, que isso era só para massagear o ego, para valorizar a agência com trabalhos que nem foram, né, para rua, não veicularam de fato. E isso hoje diminuiu, na verdade. Eu acho que deve ser até uma das cláusulas, uma das regras, a campanha escrita que vá para rua e tal, ela tem que ter sido veiculada minimamente, né? E eu acabei ficando muito feliz, assim, não vou falar que não. Acho que faz uma massagem no ego, é um reconhecimento. A gente que trabalha sabe que é muito difícil, são muitas horas, é muito tempo dedicado, vai, volta, aprova, não aprova. Quanto custa, esse nome não dá, mas era o nome que a gente queria. Então, quando vem um reconhecimento,
a gente fica feliz. É um reconhecimento do trabalho, na verdade. Pra mim não tem essa questão muito que as pessoas colocam, né, de ser massagem de ego e tal, mas no fim é um reconhecimento, então eu valorizo bastante as conquistas. Quais estratégias você considera essencial para engajar na audiência nas redes sociais? Tipo, no nicho automotivo, que é o que você faz hoje, né? Sim, eu tenho só a sorte de trabalhar hoje com o que eu gosto, assim, além de trabalhar na área da comunicação, de publicidade, que é uma coisa que eu gosto, eu atendo o cliente de um segmento que eu gosto, de um assunto que eu gosto, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, da nossa área, a gente poder, às vezes, trabalhar com um assunto que a gente gosta, ou conhecer um assunto que a gente não sabe que gosta e a gente passa a gostar. Por exemplo, eu já atendi a Vigor, por exemplo, e aí eu fui mergulhar nesse universo de lácteos, né, de alimentos, enfim, lácteos e tudo mais, achei super legal. A gente trabalhou também com um lançamento de linhas saudáveis deles, então tem esse lado também da publicidade e hoje eu trabalho dentro de um assunto que eu sempre gostei, né? Que é carro. Eu tenho isso como hobby junto com meu pai. Já foi uma coisa que desde pequeno a gente gostava, tinha em comum, né? Sobre isso. Ele coleciona alguns carros antigos e tal. E respondendo a sua pergunta em relação à estratégia, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, na verdade, né? É o desafio que a gente percorre todos os dias, né? A gente precisa estar sempre atento às conversas, precisa estar sempre atento ao que é interessante para o consumidor, precisa estar sempre atento como uma marca pode entrar na conversa, é uma coisa que eu sempre falo, e nessa caça por engajamento, né? Por relevância nas redes sociais, as pessoas acham que qualquer marca, enfim, pode entrar em qualquer assunto ou falar de qualquer coisa, mas a gente tem todo um trabalho de planejamento, tem toda uma estratégia por trás que a gente analisa quais são os territórios, quem é o target, o que ele gosta de consumir, como é a rotina desse cara. Então a gente tem mapeado toda a jornada dele, de vida e de consumo, todos os hábitos dele, para a gente tentar entender ao máximo o que seria interessante para a marca conversar com ele, né? E aí, a partir disso, a gente monta a nossa estratégia, né, de conteúdo, de redes sociais, de comunicação como um todo, em cima de todo esse estudo. Já que você entrou no assunto dos carros, a próxima pergunta é: como você se adapta... Não. Corta. Como você adapta essa estratégia de conteúdo para diferentes plataformas e públicos, especialmente ao trabalhar com uma marca tão reconhecida como a Chevrolet? A gente, dentro desse estudo que a gente faz, né, de target, de audiência, de consumidor, a gente também faz um estudo e define qual é o papel de cada canal. Então, a gente procura entender como eles consomem o Instagram, como as pessoas consomem o Instagram, quem é o nosso público que segue a marca no Instagram, quais são os formatos que funcionam, que estão em alta. Então, a gente está sempre analisando se dá mais certo fazer um Reels no canal da marca, se dá mais certo fazer um Reels em collab com algum influenciador, se o Stories alcança mais gente do que um post no feed. Todos esses detalhes a gente busca analisar previamente e depois que a campanha às vezes vai pro ar para ver se funcionou ou não. E vai trabalhando em cima desses aprendizados, né? E aí a gente tem essa definição de qual é o papel do canal. Então, a criação pensou num filme que a história é longa e não dá para ser menos do que 1 minuto. Putz, qual plataforma pode absorver melhor esse conteúdo? É o YouTube? É o YouTube. Vamos fazer um recorte desse vídeo pro Stories, para as pessoas arrastar para cima e acompanhar o conteúdo completo. Então, não é uma coisa que determina a outra, mas tudo se adapta e se encaixa de acordo com as informações que a gente tem, para definir qual é o papel do canal dentro da estratégia. Sim. Você tem um exemplo específico que teve um impacto que foi significativo para você? Tipo, em alguma campanha? Tenho. Eu não vou nem começar falando de carro. Eu vou começar falando de duas campanhas que nós fizemos para a Ambev. Eu atendi por um tempo a conta institucional da Ambev e eles tinham alguns dos pilares dessa questão de diversidade e inclusão social, né?
E eles foram os primeiros patrocinadores da parada LGBTQIA+, em São Paulo, né? E naquele ano eles tinham perdido o patrocínio do evento para Amstel, se eu não me engano. E aí o cliente veio com um briefing de como a gente poderia continuar mantendo a marca, né? Falando sobre esse assunto de uma forma relevante. E a gente pensou nisso, a gente discutiu muito internamente. Primeiro a gente procurou entender como a marca estava já inserida nesse assunto. Então nós vimos que realmente a marca foi a primeira a apoiar eventos de diversidade. Ela tinha diversos programas internos em relação a isso. Porque, como eu falei, comecei falando, inclusive, né? A marca não pode simplesmente falar ou querer falar sobre qualquer assunto que ela acha legal, que ela acha que tá na moda, né? Na época, era inclusive uma crítica que tinha muito forte, que todo mundo mudava, todas as marcas mudavam, colocavam bandeirinha de foto e tudo mais, e a gente entrou nesse job querendo que a marca tivesse propriedade para falar, né? E nós tivemos... Nosso time lá pensou, meu time pensou, inclusive, né, uma pessoa da comunidade e tal, convidamos as pessoas, né, o comitê de diversidade da agência para ajudar, né, nesse briefing, trazer ideias. E no primeiro ano, a gente trocou cada tweet com a hashtag... não vou lembrar da hashtag agora, preciso lembrar da hashtag. Enfim... A gente tinha uma moeda social, né? A gente convidou algumas pessoas a compartilhar as suas histórias, né? Alguns influenciadores puxaram essa bandeira, começaram essa história no Twitter e a cada tweet com essa hashtag a Ambev ia doar R$1 para Casa 1 e a Casinha, que são ONGs ligadas a acolher pessoas LGBTQIA+. E foi um sucesso, né? A gente... Enfim, na época se usava muito o Twitter ou X e tal, e a gente teve mais... a gente acabou chamando mais atenção, pelo menos do ponto de vista do digital, do que a concorrente. Eu acho que seria até melhor a gente cortar o nome da concorrente depois, se for possível. Mas enfim, e aí foi essa a ideia que nós tivemos. Foi uma campanha que eu tenho muito orgulho, porque eu aprendi muito também. Acho que todo mundo está num processo de desconstrução, eu também. Foi um primeiro choque para mim, que eu aprendi muito internamente com o job, conhecendo as histórias das pessoas envolvidas. E no ano seguinte, a gente precisava continuar essa história, né? Essa campanha, não podia ser exatamente como eu falei, a gente vai lá, fala do assunto, legal, é um Ambev, é uma baita marca. E como que a gente continuou com essa história, né? E era pandemia, não ia ter parada, né? Não ia ter o evento. Sim. E num insight brilhante lá dos meninos da criação, eles pegaram um caminhão de cada uma das marcas da Ambev que representava a cor das bandeiras e a gente colocou na Paulista. E aí, em determinado momento, num cruzamento, os caminhões formam a bandeira, assim. A gente tinha uma imagem de drone lá, super bonito. Deixa eu pegar o nome aqui. E aí acho que fica legal depois falar para as pessoas procurarem, né? Sim. Nossa, muito legal. Vou pegar o nome das hashtags aqui. Deixa eu achar aqui, peraí. Que já não lembro mais. Agora eu perdi a vontade. É alguma coisa minha história. O Orgulho Não Para. No ano passado foi o Orgulho da Minha História. O Orgulho Não Para. No primeiro ano, acho que, se não me engano, foi o Orgulho da Minha História. Continuou essa campanha com os anos? Eu não sei. Ó, aqui os caminhões parados em cima, aqui, formando a bandeira. Depois eu posso mandar pra vocês. Sim. A gente coloca o case pra inserir, enfim. Sim. Então é isso. Não sei se ficou bom, se a gente refaz a resposta, mas... Não, ficou bem legal. Foi bem legal. Como você lida com feedback negativo ou críticas nas redes sociais e como isso influencia a sua abordagem? Esse é um desafio, ainda mais para quem trabalha... Eu trabalho como social media, né? Comecei como social media em São Paulo e tal. E eu brinco até que a gente precisava ganhar um adicional de insalubridade, porque a gente lida com muitos comentários, com diferentes culturas, diferentes formas de interpretar.
Tem um case, virou um case de resposta, inclusive numa dessas ações da Ambev, que uma pessoa escreveu, comentou num dos nossos conteúdos. Por que vocês não pensam em fazer um dia do orgulho hétero? Aí o community manager respondeu, não, como uma Ambev, né? E isso repercutiu muito, foi muito legal. Mas tem muito desafio, tem muita desinformação. A gente lida com muito feedback negativo em relação ao produto, mas a gente acaba se apegando, né? Nosso cliente, a nossa conta, a gente está colocando a campanha no ar com carinho, com muita expectativa, né? De que seja bem aceito. E a internet é terra de ninguém, né? Então, cada um é à vontade para falar o que quer, a comentar, a se expressar. E às vezes também a gente lida com muita desinformação. E o nosso time tem que estar preparado para responder, saber colocar a informação do jeito correto, não ser rude na resposta, né? Nesse caso que eu acabei de comentar, acabou que foi uma coisa mais irônica, que a gente até falou, não vamos fazer mais isso, mas tudo é aprendizado, né? Então, é difícil, como eu falei, porque a gente bota muito carinho, muito trabalho, muito esforço, muito suor, e aí às vezes a pessoa não entende bem, né, às vezes a pessoa tem uma outra percepção, a cultura dela é diferente, na região dela a marca tem uma imagem diferente do que a gente imagina, e a gente tá falando com o mundo inteiro na internet, né? Mas e algumas coisas tem dias que a gente sai assim frustrado até, né? Os comentários negativos impactam um pouco a gente, assim. E é por isso que eu brinco que a gente precisa ganhar adicional de insalubridade, porque parece que é com a gente, né? Pelo menos eu sinto, né? Acho que algumas pessoas que eu trabalhei sentiram também, ou sentem, mas não é fácil, não. Vocês usam, tipo, os comentários negativos, às vezes, pra mudar alguma coisa na campanha? Muito. Muito? Muito. Se fizer sentido, sim. Hoje, na área que eu tô, a gente monitora em tempo real tudo que as pessoas falam sobre a marca. E a gente está sempre reportando isso pro cliente, sobre a marca, sobre o produto. A gente identifica, de repente, se tem algum problema, como eu trabalho com carro, tem algum problema que está surgindo, tem muita gente falando que esse carro tem algum tipo de problema, tem muitas pessoas, sei lá, estão reclamando que o carro é duro, estão reclamando que o carro não é econômico. A gente reporta isso do ponto de vista de produto e a gente reporta também do ponto de vista de comunicação. Tá funcionando, não tá funcionando, deu certo, não deu certo. O resultado está abaixo do esperado. A gente olha isso hoje em tempo real. Bem legal. E em algum momento você já pensou em desistir da carreira? Ou não? Sempre foi... Já pensei. Por quê? Acho que em alguns momentos eu falei, será que é isso? Já questionei já, normal. Sim. Principalmente quando eu estava aqui em Santos, assim, sabe? Muitos anos já, parecia que tava sempre fazendo a mesma coisa, mas em determinado momento, assim, eu até aconselhei um amigo meu que tava na mesma fase, assim, cara, vai fazer um MBA, você vai conhecer outras pessoas, e eu acho que isso é uma baita vantagem da nossa área, assim. Ela é muito ampla. Sim. Você pode trabalhar do lado do cliente e ter uma realidade como dentro da comunicação, ainda dentro da publicidade, uma realidade dentro do cliente. Você pode ir para a agência e ter várias realidades. Eu já trabalhei com cerveja, já trabalhei, como eu falei, com alimento, já trabalhei com carro, já trabalhei aqui em Santos, trabalhava com hotelaria, com hotéis, enfim, tem uma diversidade. Cada vez que você entra nesse universo, é um mundo novo. E acho que isso te renova. Então, teve uma época que eu pensei em mudar de área, assim, mas eu também não sabia o que fazer. Não sei fazer outra coisa. E eu fui estudando outras coisas da área, assim. Então, por exemplo, eu comecei como web designer, eu fazia site. Depois, eu aprendi a trabalhar com search. Então, eu aprendi a fazer Google Ads, Yahoo Ads, enfim, mídia paga, tráfego pago, tudo mais. Depois eu vim trabalhar aqui no marketing da Unisantos e era uma coisa bem mais generalista. Então, eu fazia uma campanha praticamente inteira. Eu olhava tanto offline, quanto digital, tanto site, quanto redes sociais. Era uma coisa bem mais abrangente. E aí eu fui me especializando na área de redes sociais, fui indo cada vez mais, consegui a oportunidade em São Paulo. E ainda assim, dentro da área de redes sociais, eu trabalhei como community manager,
interagindo com as pessoas. Depois fui para uma área mais estratégica para pensar em conteúdo, pensar em campanhas, pensar em influenciadores, que foi onde eu fiquei mais tempo. E agora eu tô numa área de dados para as redes sociais. Então, é o que eu comentei. Hoje eu olho tudo que as pessoas falam sobre as marcas nas redes sociais, sobre os nossos concorrentes, e levo insights para os nossos times estratégicos e criativos. Então, por mais que a gente pense em desistir, a gente consegue respirar muito e flutuar em diferentes áreas na nossa profissão, né? O que é muito legal. Tem muita coisa. Bom, vocês veem quantas matérias tem, né? Então, dá para especializar ainda dentro disso. Mídia online, mídia offline, enfim. Eu já pensei em desistir várias vezes. Qual que é a sua rede social favorita para acompanhar as tendências e inovações no marketing? Era o Twitter. Mas agora ele voltou. Voltou, mas não tá a mesma coisa. Eu tô meio órfão. O Twitter pra mim sempre foi base pra tudo, mas hoje... Lá tem muita opinião, né? Tem, e é super importante. Assim, eu sempre reforço que não representa um universo como um todo, mas ele representa uma hipótese, um indício de alguma coisa que precisa ser aprofundado com pesquisa, né? Mas hoje eu acho que eu tô entre o Instagram e o YouTube. E tem algum perfil que você recomenda, assim? Pra área, do Rafael Kiso. É um cara que traz muitos dados sobre o comportamento da área. Instagram. Tá. O arroba dele acho que é rkiso, K-I-S-O. Ele traz bastante dado de comportamento, de consumo das plataformas sociais. Acho super bacana. E você tem alguma rotina ou ritual criativo que você utiliza para se inspirar antes de fazer alguma coisa? Ou não? Geralmente é o prazo que faz eu me inspirar e ter ideia. É o deadline, né? Quando não tem mais jeito, a gente tem que inventar alguma coisa. A gente trabalha sob pressão o tempo inteiro. Você já teve algum bloqueio criativo? Vários. Sempre. Na verdade, sempre. O que você faz? Eu entro em desespero, né? Na verdade. Não, mas o que eu procuro fazer é pesquisar referências criativas, não só para aquilo que eu tô fazendo. Eu entro em alguns sites que eu tenho de referência criativa, entro, por exemplo, no Abduzido, que é um site que traz muita coisa mais ligada para design, mas que às vezes tem alguma coisa que me inspira a fazer aquilo que eu preciso fazer. Tem o Behance, que é um site de portfólios, então você tem muita coisa de muito repertório criativo. E eu tento fazer, às vezes, assim, sair daquele lugar, assim, porque às vezes você fica, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e eu tento desligar daquilo e fazer outra coisa. Porque às vezes quando eu tô fazendo outra coisa, a cabeça distrai, então às vezes, eu gosto de correr, eu vou correr na praia, então é um momento que eu comigo mesmo, não levo fone, não levo música, não levo nada, às vezes é um momento que vem que ajuda a me desenrolar, às vezes brincando com meu filho, vem alguma coisa, porque eu acho que quando você fica setado ali, preciso resolver na frente da tela, pra mim às vezes não funciona, então eu preciso sair daquilo, às vezes eu vou resolver outro job, e aí, preciso usar isso aqui, essa informação aqui, então às vezes acho que pra mim o caminho é sair do foco ali, que a ideia vem. E a última pergunta, se pudesse dar um conselho pra quem está começando na área de social media agora, qual seria? Nossa, me senti importante agora. Tipo a gente tá no meio, a gente não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Ai, meu Deus. Cara, eu acho que é mergulhar na área, assim, na profissão. Dominar muito o que faz. E tentar filtrar muita coisa, né? Eu acho que é isso, assim. Filtrar muita coisa. Tem muita informação hoje em dia, nem todas são úteis, nem todas são boas, nem todas fazem bem pra gente. Mas pesquisem, estudem, dominem sobre as plataformas, conheçam quem tá em alta, deixar preconceito de lado. Eu tava até... Eu fui com a Isa aqui na agência, né, de publicidade, que eu fui um dos coordenadores aqui. E sempre tinha discussão sobre música, né? Um gosta de um estilo, outro não gosta de um estilo. Cara, você tem que conhecer tudo. Você gosta, você não gosta. Tem que conhecer tudo. Música, artista, série, tudo. A gente precisa dominar tudo.
Que mais? Eu acho que é isso, assim. Tem que gostar, porque é muito intenso. É muito intenso. É tudo muito rápido, pensamento rápido. Tem que ter repertório. Repertório é importante. Por isso que eu acabei falando, acho que de conhecer tudo. Não deixar de conhecer uma coisa por preconceito, nesse sentido. Preconceito mesmo, né? Não gosto, sei lá, de funk ou de brega. Cara, uma das campanhas mais legais que a gente fez de carro de maior sucesso foi com o Zé Felipe e a Virgínia. Amo. Eu adoro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa conhecer, entender, cara. Não, a Virgínia é um fenômeno, o Zé Felipe é um fenômeno. A gente tá falando de picape, a gente tá falando com agro, a gente precisa ser jovem. Quem a gente vai falar? Sim. Com eles, né? Então, e aí é o repertório. Então, por isso que eu acho que juntando tudo que eu falei aqui, acho que tem um repertório. Porque isso ajuda muito no dia a dia e vai diferenciar vocês como profissional. Acho que as pessoas mais brilhantes que eu já trabalhei tinham um repertório, assim. Tipo, putz, precisamos de um influenciador para fazer tal coisa. Ah, já sei, fulano. Precisamos de alguém para descer, para conversar com o público agro. Putz, é Felipe, não sei o quê. Então, é repertório amplo. Então, estudar como funciona a plataforma, formato, quem tá em alta, quem não tá, quem tem uma boa aceitação do público, quem não tem. Acho que esse é o conselho, ter esse repertório. Bem legal. Beleza? Acho que é isso. É isso? Acho que é. Você tem mais alguma história História? sobre alguma campanha? Não sei. Cara, eu tenho uma brincadeira que eu faço que eu tenho um karma profissional que ele chama Big Brother Brasil. Eu atendi por 3 anos com um cliente, a Fiat. A Fiat foi a maior patrocinadora do Big Brother por 25 anos. E é muito intenso. Então a gente vira madrugadas, a gente sofre com as crises, né? Acho que é até um ponto do que a gente falou hoje. Quando tem questões de briga na casa, falas preconceituosas, as pessoas cobram as marcas, então a gente tem que estar preparado. E é muito intenso. É tão intenso pra gente quanto é pra Globo, quanto é pros familiares, pros amigos dos participantes, pras marcas. Então eu atendi 3 anos com a Fiat, aí eu mudei, atendi... quando eu tava atendendo a Vigor fez uma ação pontual, foi na edição do Felipe Prior. Com a Fiat, o mais intenso que eu peguei foi a Ana Clara e o Kaysar. Eles ficaram recorde numa prova de resistência, né? Foi na prova da Fiat? Foi na prova da Fiat. E era sábado, nosso celular tocou, a gente teve que parar o que a gente estava fazendo para decidir se ia dar um carro para os dois ou não. E fica aquela discussão, damos, não damos, a prova com o cliente tem que dar para os dois, a Globo vai interromper a prova. E é final de semana, você está com a sua família, você está com seus amigos, você tem que trabalhar. E essa é a intensidade da coisa que eu acabei de comentar. E aí, depois de 3 anos com a Fiat, 1 ano com a Vigor, a gente entrou com uma ação pontual, mas que reverberou bem, porque o Felipe Prior não conseguia falar iogurte. Ele falou iogurte, e aí virou meme e tudo mais. No ano seguinte, a gente não conseguiu entrar com a Vigor, mas quem era o participante? O Gil do Vigor. Então, a gente estava sempre atento, porque surgiram infinitos memes, infinitos pedidos dele, tinha que ser garoto propaganda. Eu participei desse processo de fechar, né? Ele estava dentro da casa, a gente procurou quem já estava agenciando ele, a gente colocou uma carta de intenção já para fechar um contrato com ele enquanto ele ainda estava na casa, mas assim que ele saísse era só assinar. E aí também foram já 5 anos de intenção. Depois eu fui atender a Chevrolet, e a Chevrolet tirou a Fiat como patrocinadora e há 2 anos é a patrocinadora do BBB. Então, você trabalhou muito, né? Eu trabalho muito com o BBB, de janeiro a abril, é o meu karma profissional. A gente teve também algumas passagens legais de Big Brother, né? Nos 2 anos que a marca teve, ela foi a segunda marca mais mencionada nas redes sociais. Então, o trabalho do nosso time. O trabalho do meu time foi que nós entramos muito rápido numa conversa que aconteceu o ano passado, que foi da Amanda e o Cara de Sapato. Na época ela ainda estava naquele chip, e aí os dois ganharam o carro da Chevrolet. A gente rapidamente notou que no dia que ela ganhou a picape, ele deu para ela, né? Ele podia escolher o anjo ou ganhar o prêmio, que era o carro, ele deu para ela, e ele já tinha ganho um carro.
E aí formou o casal Chevrolet. Alguém falou dentro da casa, nós estávamos todos reunidos na agência, assistindo o programa, alguém falou casal Chevrolet. Gente, vamos colocar isso. Casal Chevrolet. Virou Trend Topics mundial, casal Chevrolet. Depois a gente sabe que, enfim, ele teve os problemas dele lá na casa e tudo mais. Mas foi um case super legal também. Esse ano não me recordo de muita coisa. Acho que foi uma edição mais flat, né? Teve mais as questões ligadas ao Davi. Ano passado acho que foi mais punk, assim. Teve também a questão do quarto branco. A gente resolveu criar a garagem branca e colocamos um carro lá dentro e foi o Fred e a Domitila, né? E aí ele acabou ganhando, o público não queria que ela ganhasse, a gente teve que enfrentar as pessoas pedindo carro para dar um carro para ela também e tudo mais. Então, meu cara é uma profissional Big Brother. Vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Ansiosa. Só vou prestar atenção nisso agora. Muito legal. Gostei Que bom. do conselho. Bem interessante. Obrigado. Pra quem tá perdido, que nem eu. No caso. Faz parte, é um processo. Acho que é um processo hoje em Sim. dia. É que tem muita coisa pra escolher e Sim. eu não sei onde focar. Mas é legal. Acho que. Eu pensei um pouco sobre isso enquanto a gente tava falando. Acho que existem tanto as pessoas generalistas quanto as especialistas. Então, pensa no seu caminho, o que você prefere, ser uma especialista ou uma generalista e vai em frente. Muito legal. Não tendo a despedida. Não, mas é isso. Obrigada por vir. Imagina, A gente agradeço. gostou muito. E é isso. Obrigado pelo convite. Obrigado pela professora Isa. Até. Obrigada.